podcast da Mulher Empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michele Vilela e estamos aqui hoje para mais um episódio, né, amiga? Isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e nós temos uma convidada muito top, né, Michele? Especial. Vamos falar de um tema aqui que não falamos antes. Mas antes de falar quem é, vou deixar um suspense, amiga. Olha! Vamos lembrar vocês que precisamos de vocês. Precisamos chegar aos 1.000 inscritos. Estamos nessa campanha e são vocês que vão nos ajudar. Então, com isso, gente, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os vídeos, ative o sininho. Nessa campanha, o que a gente vai ter, amiga, de brinde? Vamos ter sorteio. Um sorteio maravilhoso com as canecas, o Destemidas Podcast e personalizada. Isso, olha gente. Que chique. Vai ter a fotinha de vocês foto aqui. de vocês, personalizada. Isso, Galera, quem não quer essa olha lá. caneca maravilhosa? Então, igual a Michele falou, se inscreva no nosso canal, compartilhe o máximo de vezes que vocês puderem. Nós precisamos dessa ajuda de vocês. Não se esqueçam, por favor, toda quinta-feira nós temos um episódio novo, né, Michele? Isso, com uma novas convidada pessoas, novos maravilhosa, assuntos. uma história real de uma mulher real, para incentivar vocês que estão em casa, né, Michele? Isso. E esse incentivo, se você não gostar de assistir, Não né, tiver os vídeos, não tempo. tiver tempo, temos também as plataformas de áudio, Spotify, Amazon e Google Podcast. Então vocês podem estar... Não tem desculpa, dá Não pra escutar tem. no carro, dá pra colocar no enquanto chuveiro, onde trabalha. vocês quiserem. Coloca o fonezinho e vamos escutar o Isso. Destemidas Podcast, né, Michele? Isso mesmo. E também temos as redes sociais. E eu e a Elaine aqui, nossa equipe, estávamos querendo que vocês trouxessem pra gente opções, dicas de Sugestões, temas. Isso. sugestões. Então comentem nos nossos episódios, comentem, porque isso vai ser importante pra gente, tá? Galera, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Quai, TikTok, com vídeos maravilhosos e cortes. Então, taca o dedo lá e curte a gente e Isso. compartilha, tá bom? Muito bom. Michele. E pra não demorar Ai. mais, Mas- um suspense, né? Temos aqui hoje uma princesa aqui que chegou pra gente, que é a Ildete Milhomens, e que vai falar pra gente um pouquinho. Ela é empresária na área de qualidade e segurança de alimentos, não é isso, Ildete? Exatamente. Seja muito bem-vinda ao Destemidas Podcast. Sinta-se à vontade. Antes de mais nada, a nossa gratidão, tá? Pelo convite de estar aqui. É uma honra muito grande estar compartilhando esse momento com vocês. E antes de ser empresária, sobretudo, eu sou a Ildete. Sou mãe, sou esposa, sou filha. E como empresária, eu tenho aí uma história que eu vim aqui para compartilhar com vocês. E é isso que a gente quer, Ildete. Ildete, e sobre a sua história, antes da gente iniciar, então, você me falando do comecinho, como é que foi, mas fala pra gente qual é o nome da sua empresa, do seu empreendimento, Ildete. O nome da minha empresa é Lumix Consultoria. Muito bom. Tá. Gente, então, Lumix Consultoria, tá no Em Instagram. qualidade e segurança dos alimentos. Muito Estão em todos os canais. Passa o Instagram. Como Lumix Consultoria no Instagram. Nós temos no YouTube, LinkedIn e outras plataformas, tá? No Que YouTube jóia. também. Que bom. Então, assim, vocês têm como acessar e conhecer ali todos os serviços que são prestados através da nossa empresa. Pois é, que área interessante. Qualidade e segurança de alimentos. Importante e interessante para toda a comunidade, né? Tanto humana quanto animais, a gente sabe que utiliza, né, esse serviço, né, Ildete? Ildete, mas fala pra gente, como é que foi que você resolveu, quando foi que você resolveu trabalhar com isso, com essa área de qualidade e segurança de alimentos? Há exatamente 19 anos eu atuo na minha área, né? Antes disso, quando eu decidi, né, fazer engenharia de alimentos, o meu curso de formação em engenharia de alimentos, eu sou muito ousada e perseverante. São duas características que são latentes dentro de mim. E imagina em 1996 você escolher engenharia de alimentos e a tua família toda
querendo que você fizesse ou medicina ou direito, né? E eu pensava, mas eu que vou exercer a profissão. Então, eu penso que todos nós trabalhamos por uma necessidade. Mas você trabalhar com aquilo que você se identifica se torna mais leve, se torna mais prazeroso. Então foi quando eu sempre fui eu sou uma eterna aprendiz. Ai, que bom. Eu sempre falo que eu tenho sede por estudo, por pesquisa. Então foi quando eu fui pesquisar. Eu quero engenharia de alimentos. E aí, imagina, o curso surgiu em 75, em São Paulo, pela USP. Mas como você fazer engenharia de alimentos? Porque eu sou do Tocantins, eu sou tocantinense. Olha só, de que lugar do Tocantins? Formoso do Araguaia, fica no sul do estado. Mas eu fiz pela Federal do Tocantins, que fica em Palmas, né? Localizada em Palmas. Então, eu fiz a opção. E o que eu tenho para dizer hoje para vocês, com muita convicção, que foi a melhor escolha. Então, por que você escolheu engenharia de alimentos? Enquanto todos estavam optando por algo, por a mesmice, eu fui buscar aquilo que supostamente ninguém atribuía um devido valor. Só que eu não estava com aquele olhar míope, pensando naquele momento que eu estava fazendo o curso. Eu estava pensando no mesmo a longo prazo. Tanto que aqui em Brasília, nós somos pioneiras. E a primeira empresa a ter uma equipe multidisciplinar como a nossa, constituída por nutricionistas, engenheiros de alimentos, engenheiro ambiental, arquiteto, engenheiro civil. E quando eu iniciei o curso, quanto mais o tempo passava, mais eu me identificava com o curso, porque eu sabia que eu queria engenharia. Eu sempre fui muito de exatas e o meu perfil é dominante. Então, eu gosto muito de números, eu gosto muito de resultados. Então, eu tinha certeza que a área de humanas, eu talvez não fosse ter um bom desempenho, né? Então, o meu olhar foi não somente no momento, mas a longo prazo. Pois bem, fiz o curso, formei e vim para Brasília. E aqui eu fiz o mestrado da UNB. Não conheci nenhum engenheiro de alimentos. E o mestrado foi o quê? Área nutrição humana? Na nutrição humana, por quê? Porque eu queria trabalhar tanto com a nutrição humana quanto a nutrição animal. E a engenharia de alimentos, ela é muito ampla, que tem uma pergunta que sempre me fazem. Qual que é a diferença de nutrição? O que o nutricionista faz e o que o engenheiro de alimentos faz? Depois eu respondo. Então, mesmo fazendo engenharia de alimentos, eu já tinha determinado que eu não gostaria de trabalhar em indústria. Mas por quê, Ildete? Porque quando se fala em engenharia de alimentos, vinculava-se muito à indústria. Porque existia... os poucos produtos industrializados que existiam eram de empresas de grande porte, tipo Nestlé, Perdigão, Sadia, Seara, entre outras. E eu não tenho o perfil de fazer a mesma coisa todos os dias. A inovação, o adaptar ao mundo, as mudanças, eu tenho muita facilidade a isso. Entendi. E gosto disso, gosto do desafio. Então, quando eu cheguei em Brasília, os meus professores e quem me conheceu aqui, numa cidade que só falava em concurso público, me acharam doida, psicopata, alguma coisa da natureza, sabe? Mas como você, numa cidade de concurso público, pensar numa empresa de consultoria há 19 anos atrás? Então, assim,
Ou é uma pessoa muito imprudente, mas dentro de mim, falando baixinho, algo falava, faz, que vai dar certo. E eu fiz. Que bom, E foi a né? melhor escolha. Então, hoje a gente tem uma história, assim, de um legado extremamente consolidado, no sentido da nossa empresa ser muito humanizada e com um propósito não só de crescer, mas de contribuir. Tá? Então, é sempre crescendo e contribuindo. Então, muitas pessoas estão envolvidas nesse processo. Durante esses 20 anos, eu nunca deixei de estudar, pesquisar, desenvolver. Então, a nossa empresa hoje, ela é 100% diferente do que era há 19 anos atrás. Então, o que a gente conseguiu durante todo esse período? Adaptar-se às mudanças e proporcionar ao nosso cliente o que ele realmente precisa. Ildete, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala com tanta paixão, né? Pela tua empresa, que assim, parece tanto que você tá falando de um filho, e na verdade é um filho, né? Que a gente costuma dizer que a empresa é um filho. Quando você montou, você fez, você falou, né? Você fez a sua faculdade, você veio para Brasília, você fez os seus cursos, e quando você falou assim, eu tenho que montar uma empresa, você teve medo? Por quê? Porque era uma coisa, como você falou, totalmente nova. Você estava encabeçando algo que em Brasília não tinha. E você teve o apoio de alguém ou não? A galera só virou assim, você é doida, quer fazer, faça. Sua família te apoiou. Por que a gente está falando isso? Porque muitas das vezes, quando a gente muda totalmente, assim, vai contra a maré, porque você estava indo contra a maré, né? Muitas das vezes a gente tem apoio, muitas das vezes a gente não tem apoio. Aí eu queria saber, alguém te apoiou, falou assim, vamos lá, vai dar certo, ou não? Eu tive 0% de apoio. Isso é muito 100% das pessoas, incluindo os professores, falavam: não vejo que seja a melhor escolha. Porque você ter um CNPJ no país que vivemos é um desafio muito grande. Primeira coisa que eu vejo para que seja um negócio, seja um relacionamento, seja vida pessoal ou profissional, se você não tem propósito e não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E se você não tem perseverança, o primeiro desafio, você abre mão dele. Então, durante todo esse tempo, todos os dias, nós estamos lidando com desafios. E nós somos gratas a isso, porque são através dos desafios que nós temos crescido. Então, voltando, mas como sem ter apoio você foi tão audaciosa? Talvez faça parte do meu caráter. E o meu lado positivo, eu não sei se ele está dosado corretamente ou ele está acima da média. Porque quando eu me proponho a fazer algo, eu me proponho a fazer com excelência. Então, eu constituí a empresa com a convicção de falar, vai dar certo. Mas como é que vai dar certo? Quem são os seus clientes? Quem eram os nossos clientes? Os nossos clientes eram aqueles que estavam com a empresa interditada ou estavam com intimação da Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura, ou aquele cliente que falava, eu tenho um produto, só que eu preciso de aumentar a vida de prateleira dele, que é o shelf life que a gente fala, ou seja, aumentar a validade do produto. Esse era o nosso cliente, tá? Mas e falando disso, já que você falou que era esse era o seu cliente, quais são as prestações? O que a Lumix faz? A Lumix Consultoria, explica pra gente o que ela faz. Uau! A Lumix, olha, ter a Lumix como parceira, eu falo que é um investimento que qualquer empresa do segmento alimentício deve ter. E o Dete, que empresa que vocês atendem? Eu sempre falo, manipulou alimentos? Nós atendemos.
até uma cozinha de um motel, certo? Nós temos, inclusive, clientes do segmento de hotéis, motéis, restaurantes, indústrias. Então, assim, nós implantamos as normas sanitárias de acordo com o que está previsto, seja pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, seja pelo Ministério da Agricultura. Nós desenvolvemos novos alimentos, nós definimos a vida de prateleira de um alimento, e agora, além disso, fazemos registro de alimentos, ou aqueles alimentos que são isentos, nós fazemos a comunicação para a GEALI, nós realizamos treinamento de boas práticas, na nossa metodologia hoje, ela está atrelada às boas práticas, atrelada à sustentabilidade. Então, não adianta você oferecer apenas um alimento seguro. Esse é o nosso negócio. Qual é o negócio? O que é a Lumix? A Lumix é uma empresa que garante a segurança e a qualidade do alimento. De forma mais sucinta, é o que? É oferecer um alimento seguro, livre de qualquer tipo de contaminação. E o quanto que isso é importante, né, Ildete? Eu falo assim, eu sou professora, né, de agronomia. Então, acaba que a gente tem muito contato com a pessoa da engenharia agronômica, também tem contato com a engenharia de alimentos, né? Inclusive, uma grande amiga minha também é engenheira de alimentos aí. Legal. Então, assim, como que é importante, né? Porque, às vezes, a gente consome um alimento e a gente não para pensar o que aconteceu para esse alimento, tanto de coisa, qual é o processo para esse alimento chegar de forma saudável ao consumidor. Então, você não sabe o trabalho que uma empresa dessa como a Lumix, né, como vocês fazem, o quanto que isso é importante, porque garante realmente a segurança do consumidor, né, e o DET, isso é muito importante. O quanto que de gente, eu falo assim, né, quando a gente vai consumir um alimento, às vezes dá intoxicação alimentar, né, Ildete? E o quanto que isso é grave. E às vezes as pessoas não se atentam a isso, né? Montam uma empresa de alimentos, acha que tá tudo certo, feito ali. Não, mas o problema mesmo é o consumidor, amiga. Às vezes o consumidor, ele não sabe esse trabalho que tem. Por exemplo, que o trabalho que a Ildete faz, que a empresa faz, né? O consumidor, ele não tem essa noção. E é tão importante. E é importante falar isso, porque a Ildete falou que chegou sem apoio, meteu os peitos e foi-se embora. Foi pra frente, uma destemida. Foi a melhor escolha. Mas é isso que a gente tá falando aqui, porque o nosso canal é direcionado mesmo a mulheres que querem empreender e já empreendedores. Isso. Então, ou seja, você tá montando ali, sei lá, um ramo alimentício feito em casa. Vou começar a fazer em casa. Aí ela já sabe como pode. Porque assim, vai crescendo e você vai fazendo em grande escala. A partir do momento que você começa em grande escala, precisa lá dos selos de qualidade, Anvisa, garantia, selos de qualidade, toda essa parada. Então você tem que procurar alguém que realmente está especializado para te ajudar, né, Dede? Senão não adianta, né? Você monta a sua empresa, se você não tiver todo o apoio jurídico, o apoio de quem sabe como funciona realmente, você acaba parando. Então é importante, vocês que estão em casa, pararem o seguinte: muitas das vezes você tem o dom, muitas das vezes você sabe fazer aquilo, você é elogiado e tal, mas você não tem a outra parte. O que é a outra parte? É a parte jurídica, é a parte de prestação de serviço, da onde você vai chegar, da Anvisa, etc e tal, porque senão você vai acabar nada, tem um ótimo produto, mas aí você não vai dar continuidade dele, porque alguma coisa vai atrapalhar. E a gente costuma dizer, né, que empreendedores, assim, às vezes você é muito bom no que você faz, mas às vezes você é ruim no financeiro, às vezes você não sabe as outras partes que faz gerir o teu negócio. Então, às vezes a pessoa fica assustada e fala assim, isso deve ser muito caro, isso não vai me levar, e muito pelo contrário, né, você provou com a tua empresa, os anos que você tem no mercado, que isso é extremamente importante para os empreendedores, para os empresários que te procuraram, para dar continuidade na vida daquele produto. Não é isso? Exatamente. E eu quero ressaltar aqui que nós estamos num momento que não tem mais espaço para o amadorismo, tá? E o consumidor, ele nunca, mas nunca, teve tão bem informado
como ele... Ligado, né? Em tudo, exatamente, como ele está hoje. Então, o empresário que acredita que o consumidor não tem conhecimento e quando que foi inclusive como eu sou muito focada em resultado, foi quando eu comecei a criar uma metodologia. Que metodologia é essa? Uma metodologia que a gente pudesse mensurar resultados, tá? Para que nós não ficássemos apenas realiza visita ou auditoria, passa as informações, realiza treinamento, mas como é que eu quantifico isso? Como é que eu vejo o desempenho da garantia da qualidade? Isso hoje na nossa metodologia tem, tá? Quando eu falo que é um investimento, que não é um gasto, é um investimento porque ele deixa de ter reprocesso, quando a gente atende desde quando você está idealizando um negócio. Eu quero um negócio de alimentação, mas eu ainda não sei. Ou talvez já sabe o que é. A gente também faz a viabilidade econômica. Vocês fazem consultoria? A viabilidade do negócio. Para você verificar quanto você precisa investir, a questão de payback, quanto tempo para você poder ter esse valor de investimento, esse retorno. Então, você consegue mensurar isso, tá? E o Dete, mas eu faço um investimento e isso acontece atrás dos bastidores. Como é que o meu cliente sabe que o alimento é seguro? O consumidor, a forma que o garçom atende, a forma que o garçom pega no copo, na taça, para poder entregar a ele sabe, ele tem conhecimento. Quando ele pergunta, esse alimento tem lactose? Tem glúten? Ele, eu vou perguntar. Quando ele vem com o copo, pegando dessa forma, aí você fala, gente, mas é óbvio que ele sabe que não pode pegar, porque vai contaminar. É importante a gente entender que nós lidamos com pessoas. E, sobretudo, a gente tem que entender que o óbvio é para você. O óbvio não é para quem está lidando ali. Então, cabe a você a repassar a informação da forma que o manipulador, ou o gestor, ou o diretor, o CEO, enfim, compreenda o que é a cultura de gestão da garantia da qualidade. Então, assim, de forma resumida, é muito mais fácil, é muito mais prático e é muito mais rápido para você alcançar o seu equilíbrio financeiro, você tendo esse tipo de consultoria que nós prestamos, esse serviço que nós prestamos, né? Por que isso? Porque você, como empresária, empreendedora, você não precisa saber de tudo, você não é obrigada a saber de tudo, mas você tem que ser perita naquilo que você faz. Eu tenho muita habilidade de fazer, vou citar um exemplo, nós temos um cliente de fábrica de pão de queijo. Eu comecei a atendê-los no apartamento deles, na Asa Norte. Hoje eles produzem a média de 23 toneladas de pão de queijo dia. Nossa, olha só, okay? Que interessante. Porque por esse período também de 19 anos, eu sou consultora e instrutora do Sebrae DF. Que legal! E é um grande parceiro para os empreendedores do Brasil todo, né? Sim, então, com certeza. Legal. Então, assim, agrega valores e a gente atende aquele cliente que tem ali um funcionário, como aquele cliente que tem 2.000 funcionários, 3.000 funcionários, com a mesma dedicação, o mesmo valor, tá? Então, a gente tem essa característica dentro da nossa empresa. E os nossos projetos, eles são personalizados. Isso é extremamente importante, porque, assim, você produz bolo e ela produz bolo.
Só que a sua necessidade não Diferente é, da outra. e- Com tá? certeza. Então, quando a gente fala que a Lumix é uma empresa e uma grande parceira, é exatamente por isso. Porque a gente parte do princípio que, por si só, você já tem um problema. E você precisa de uma empresa de consultoria que está ali com você, colaborando e não somente identificando o que é, o que não está conforme, por exemplo, mas sobretudo junto com você encontrando a solução. Não é verdade? E o que é mais inovador, nós temos, sem citar o nome dos nossos clientes, estão lançando, que já são nossos clientes há muito tempo, outra ousadia, outra forma destemida, né? Aquela coisa assim, porque nós estamos na vibe da saudabilidade. Sim. Porque uma coisa é o alimento saudável, é diferente de um alimento seguro. O alimento saudável é aquele alimento que te faz bem, tá? O alimento seguro é aquele alimento que não vai te causar uma Malefício, né? intoxicação ou um surto alimentar, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo alimentos com uma vida de prateleira maior, utilizando conservadores naturais. Então, é muito interessante. Agora, daqui 2 meses será lançado uma maionese que nós desenvolvemos, que é o carro-chefe da empresa. A empresa começou a se desenvolver, se destacar. Eu acredito que só em falar nisso vocês já vão saber qual é a empresa. Quando começou, assim, as pessoas iam lá para poder comer até batata frita com molho, né? E hoje ela está em processo de expansão a nível de Brasil e a gente está finalizando o processo de aumento de vida de prateleira e principalmente esse produto que se trabalha aí com 6 meses de validade, é muita ousadia, é muita pesquisa, é muita dedicação, mas com certeza nós iremos conseguir esse produto aí nas prateleiras nos próximos 2 meses e usando conservadores naturais. Nossa, que legal, hein? Muito legal. Porque é isso que você pega, né? As coisas são muito... que não é natural, acaba que dá um monte de paradinha ruim pro organismo, né? E é muito bom quando você fala isso, porque os empreendedores ou as pessoas que querem empreender no negócio, eles têm que entender igual você falou. Galera, vamos abrir a cabeça e sair da caixinha. Não adianta você pensar numa coisa que ela vai ser só durável agora. Então, quem está em expansão do seu negócio tem que procurar realmente empresas sérias, empresas que possam te ajudar. A gente mergulha, a gente mergulha. Porque assim, não adianta, a gente fala assim, eu sei montar isso, eu sei fazer aquilo, tá? Mas é igual você falou, repete. Galera, vocês têm que, como é que eu posso dizer? Amparar, né, Michelle? Ser amparado. Ser amparado por pessoas que possam te ajudar e sim crescer. Porque às vezes a gente vê, né, que às vezes tem produtos bons, às vezes assim, do vizinho, eu tô falando de empreendedores pequenos, não falando em empresonas não, né? E às vezes a pessoa não tem lá aquela outra parte que possa ajudar nisso, naquilo, no marketing, na consultoria, e acaba quebrando o negócio. Aí a empresa quebra pouco tempo, mas por quê? Porque ele não teve a consultoria de pessoas que possam, vai por esse caminho, vai por outro. Então é extremamente importante, além do Sebrae, né, Michelle, que a gente sempre fala, o empreendedorismo, ele anda sempre junto com o Sebrae, né, a gente querendo ou não fala. E assim, o que a gente tem visto, que as grandes, as convidadas que a gente tem vindo aqui, a grande parte, né, Michelle, elas estão sempre junto com o Sebrae. E isso é muito bom, que dá uma segurança para poder estar desse podcast. Isso. Porque quando a gente fala em empreendedorismo feminino, assim, não é que é um nicho totalmente separado, né? Mas querendo ou não, é algo assim. E aí a gente vê o quanto que a mulherada tá mergulhada no Sebrae. E antigamente não tinha muito isso. Né? E aí você já linka uma coisa. Poxa, a mulher é dona de uma empresa que ajuda a gente a criar o produto, e ela ainda tá dentro do Sebrae. Então dá uma segurança maior, né, Michelle? Com certeza. Por causa das boas práticas, por causa de tudo, né? E eu vejo que qualquer empresária ou empresário, ele tem características
ele não deve ter características que realmente não dá condições para ele prosperar. Essas características que eu vejo é a vaidade, a arrogância, e quando você parte para a vaidade, ou seja, eu sou dotada de tanto conhecimento que eu basta. Você tem que considerar que você precisa ser um eterno aprendiz. Com certeza. Nós vivemos um mundo VUCA, né? Até antes da pandemia. Hoje a gente já tem um mundo BANI, totalmente diferente, tá? Que a gente está lidando com pessoas frágeis, com pessoas cada vez mais ansiosas, tá? Isso vocês percebem, não linear e incompreensível. Então, se você não tem uma inteligência emocional, você começa a buscar culpados, que na verdade nós temos uma série de possibilidades de procurar isso, culpar alguém, aonde entra a autorresponsabilidade, tá? Então, assim, como consultora do Sebrae, eu sou a primeira consultora no segmento da alimentação que tem o maior número de horas comprovadas. Nós fizemos levantamento, o Sebrae nos passou esse atestado de capacidade técnica 2 anos atrás. Eu tinha 42 mil horas de consultoria Sebrae, fora o que eu tenho em particular. Olha só que legal, hein? E isso não me dá o direito de acreditar que eu seja melhor do que alguém ou que eu tenho mais conhecimento do que alguém. Eu não posso abrir mão do que tudo isso está sendo um grande aprendizado. Mas o aprendizado, aquilo que você sabe, a partir do momento que ele fica só contigo, ele não é um aprendizado. O aprendizado ele precisa ser compartilhado. E quando compartilhado, e que você vê o resultado, e que nós temos uma série de clientes, assim, para poder citar para vocês, que a gente não vai citar aqui por questão de ética, de ver resultados, assim, extraordinários. Olha, né? Ver clientes, por exemplo, que deixaram de utilizar, por exemplo, no bacon, nitrito e nitrato, que são aditivos altamente cancerígenos. E o Dete, mas se são cancerígenos, por que a Anvisa autoriza? Tem um limite. Agora vem a pergunta, a empresa usa o limite? Eu não sei, tá? E que essas 2 substâncias foram substituídas por beterraba. Olha só. Que tem substâncias conservadoras. Tá? Muito bom. Ok? Nós estamos com essa questão do molho, que eu estou super empolgada. Uma maionese, ela tem um teor de gordura significativo. Qualquer maionese. Então, a tendência dela, com o tempo, é ela ficar, pelo menos, trifásica, faseada, né? Então, há 2 semanas atrás, eu descobri um conservador natural, aonde a gente vai diminuir o teor de gordura e vai proporcionar essa condição de não oxidar e não ficar trifásica. Por quê? Isso tudo é hábito, tá, gente? As pessoas que me conhecem sabem. Eu não posso pensar de forma míope, eu tenho que pensar a longo prazo sempre. E o Dete, traduz para mim porque... Me traduz para eu poder entender melhor. Não adianta eu pensar no desenvolvimento, somente no desenvolvimento.
Eu tenho que pensar no desenvolvimento, em obter o resultado, e eu não posso esquecer que esse alimento vai ser rotulado. E nós estamos com nova legislação. Aliás, no dia 6 de julho deste ano, foram publicadas 22 novas legislações específicas sobre rotulagem de alimentos. E vocês que são Se responsáveis eu também, né? diminuo- A engenharia de alimentos, a Nós fazer rótulo. nós somos peritos, tá? Na elaboração dos dizeres rótulo. de rotulagem, ficha técnica, CMV. E aí, por que você preocupa, Ildete, com esse teor de gordura agora? O proprietário falou, você vai me deixar louco? Eu falei, não, mas você não vai ficar louco, fica calmo. Nós temos que diminuir o teor de gordura. Mas isso vai influenciar. Mas nós temos que diminuir. Porque é a mais comum, a legislação que entra em vigor agora dia 4, Sim. foi publicado no Diário Oficial em julho, ela dá condições para o consumidor fazer a escolha o que ele quer consumir. Ou seja, se o teor de gordura estiver acima do que é permitido, ele pode comercializar sim o produto dele. Contudo, vai ter uma taxa vermelha. Mostrando que esse produto tá Acima do que seria interessante. Exatamente. Isso é aplicável ao sódio e é aplicável os açúcares. Açúcares. Ok? Então, eu tenho que pensar a longo prazo, porque eu quero um produto que me atenda dentro de uma vida de prateleira aceitável. Contudo, eu não quero meu produto com taxa vermelha, porque o consumidor hoje, com essa vibe do fitness, da alimentação saudável, eu pego um produto que está lá, as taxas tudo em vermelho. Eu vou pensar 2 vezes, será antes de consumir? Pode ser que sim. A com importância certeza. de quem sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Porque ela podia muito bem, não, vamos aqui, vamos fazer o que você quer, Clis? Então tudo bem, vou te dar aqui. Mas por quanto tempo? Ele vai vender o produto? Não, então, ou seja, você está fazendo algo, igual você falou, a longo prazo, né? Com uma coisa bem... Mas ficou muito marcado. Ele falou, você vai me deixar louco? Você vai me deixar louco? Tadinho. Porque assim, Ildete, mas calma, mas assim, eu falei, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no pH, nós temos que pensar que tipo de micro-organismo que vai desenvolver, se é termófilo, psicotróficos ou os mesófilos. Aí ele falou, Ildete, você vai me deixar louco, calma. Aí ele passou... Eu só queria um produto. Ele passou... Eu sabia que era mais um produto. Aí ele passou um áudio pra mim, você é enciclopédia ambulante. Eu falo, gente, eu sou uma eterna aprendiz. Mas é isso, trabalhar com o que gosta, né, Ildete? Você gosta do que você faz, você estudou pensando nisso, né? E faz um diferencial danado. E é por isso que lá as nossas empreendedoras do ramo de alimentos, os empreendedores, precisam procurar uma empresa de consultoria nesse sentido. Porque eu posso ser muito bem em fazer um pão de queijo, não sou não, viu, Ildete? Mas nem nada de comer. Eu gosto de comer. Mentira, Inclusive, Ildete. ela tá te convidando pra você comer arroz dela. A Ildete não vai comer. Ela fala, esse aqui não passa não, Michele. Mas o empreendedor, ele precisa saber como buscar. Ele precisa saber que ele tem que buscar isso para que o empreendimento dele acelere, para que o empreendimento alimentos, cresça. Né, alimento, gente. Alimento é um negócio muito sério. muito Quem sério. nunca teve uma intoxicação? Ixi, eu tive várias já. Nossa, porque eu já comi cada coisa, Ildete. A minha família é da Bahia. Né? Então, Baiano não ixi, as acarajé, antigamente você chegava lá, adorava. Mas eu comia 3 dias seguidos e passava 15 dias com intoxicação alimentar. Hoje não, hoje tem outra preocupação. Você chega lá, você vê uma diferença grande, gritante. E mudou muito, né? Muito. E a outra questão que a gente tem que levar em consideração que as DTAs, que são as doenças transmitidas pelos alimentos, alguns podem levar à morte. A gente tem casos, né? Coisa muito séria. Que as pessoas acham que é só... Não, Exatamente. Já viu aquela questão assim? Com certeza vocês já viram. Tá
Tá mofado só um pouquinho aqui desse pão, do bolo ou da manteiga. Tira esse daqui e posso comer o restante. Aí vai comer bolo. Vai comer fungo, bactéria, tudo junto. Acabou que contaminou tudo, né? Ali é só a frutificação. Os micro-organismos são invisíveis ao olho nu, né? Quando vem aparecer aquela, né, que é um formato de teia ali, né? É porque realmente já está muito contaminado. E pode ser que esteja contaminado somente onde a gente está visualizando. Só que a gente fica no si, né? Não dá para ficar no si, né? Então, assim, eu vejo que empreender é o melhor negócio, tá? Desde que tenha coragem, ousadia, determinação e perseverança. Ildete, da sua empresa, qual foi desse tempo todo que você tá, que você fala assim com muito amor, e assim, é nítido, né, Michele? Quando ela fala, você fala, expressa muito amor pelo que você faz, isso é muito interessante. Você teve algum momento de superação que você falou assim, nesse tempo todo, falou, e agora, o que eu vou fazer? Ou não, sempre foi muito tranquilo? Você teve algum tempo assim de superação? Até que talvez até pensou em desistir? Hoje eu paro e penso assim, gente, nós comemoramos 19 anos. Claro que celebrar é com a gente mesmo. Claro. Celebrar tem que celebrar. Tem. Então fizemos a festa de 19 anos. E aí eu tava analisando, eu falei, gente, há 19 anos eu era bem corajosa ou louca. Não sei como atribuir, né? Como é que fica a melhor atribuição. Contudo, eu fico pensando, gente... eu teria coragem de fazer tudo novamente? Que eu tenho para responder, sim. Respondendo a tua pergunta, você teve momentos que você teve vontade de desistir? Mediocridade da minha parte de dizer para vocês que não, tá? Até porque como vocês falam, você fala com tanto amor, você fala com tanto... Então, assim, eu me entrego, tá? Eu me entrego. Um atendimento para o cliente, eu me coloco no lugar do cliente. Ai, que beleza. Tá? Então, é sempre na questão, assim, não é robotizado. O nosso contrato são tantas horas, tantas visitas, tal. Então, como eu falei anteriormente para vocês, o que importa é o resultado. É o que eu falo sempre pro meu time. Sim, e o resultado? As desculpas são verdadeiras. O que você vai fazer com as desculpas verdadeiras? Qual o resultado? Então, se você não tiver esse propósito muito definido, você fica como uma rolha na água. Literalmente, vulnerável a questão de troca de governo, você fica vulnerável à inflação, você fica vulnerável às tributações, você fica vulnerável a clientes que você tem clientes e você tem clientes. Ou seja, você tem clientes que são educados, você tem clientes que são arrogantes, você tem clientes que são prepotentes, você tem clientes que te questiona aquilo que nem ele mesmo sabe por que está questionando. Você tem aquele cliente que é seu parceiro, que confia em você, que valoriza você. Então, nesse misto de comportamento, é o que eu falei para vocês do mundo, né? Do mundo atual. Se você não tiver inteligência emocional, você desiste. E, para complementar, a própria família. Por que você não fica somente como consultora do Sebrae, atende o Sebrae e a nível de Brasil e fica tranquila. Porque lidar com pessoas, eu digo que é uma arte. É verdade, verdade. Tá? É uma arte, lidar com pessoas. Então, como líder, você tem que saber ser rápida para demitir e que demore para contratar. Dessa forma, minimiza, não elimina, mas minimiza as chances de você errar.
Então, para você ter um time de elite, você tem que ter muita maestria no processo aonde se inicia o processo de recrutamento e seleção. E é colocar a pessoa certa no lugar certo. E o feedback, ele tem que existir. Tá? Dói o que doer, mas a verdade ela tem que ser dita. Porque pode doer agora, mas futuramente o seu colaborador fala, poxa, naquele momento doeu, mas eu ouvi a verdade. E também não tenha, eu vejo que muitos empresários, principalmente nós mulheres, né, muitas empresárias, romantizam o negócio. O negócio não dá para ser romantizado. Negócio é negócio. É verdade. Tá? Tem que agir com a razão, né, Ildete? Tem que gostar, mas tem que agir com a razão. Agir com a razão e ter aquele momento do feedback, seja ele positivo ou negativo, mas faça com amor, tá? Chegar em você e falar assim, olha, lamentavelmente você não serve mais para continuar conosco. Você, a partir desse momento, você está disponível para o mercado. Porque aqui você não está produzindo como a gente deseja que você produza. Então, respeitosamente, te disponibilizando para o mercado, você vai encontrar um local que vai te adequar. Ou seja, você não menosprezando, mas você também não tem a obrigação, entende? De se adequar. Ou seja, de eu estar fazendo... eu não estou fazendo o meu extraordinário, eu estou me extravasando para poder fazer. Então, um dos nossos valores chama entrega extraordinária. Porque fazer de qualquer jeito, qualquer um faz. Então, quando você escolhe a Lumix, você tem a convicção que a entrega é extraordinária. Porque o mundo está cheio de medíocres que vivem na média. Então, para viver na média, procura outra empresa. A Lumix não é o melhor lugar. Quer viver o extraordinário? Quer uma entrega extraordinária? Quer o melhor? Aí você está na empresa correta. Que lindo, olha que é a Lumix. Mas olha que legal, viu? A gente falar sobre isso. Tá sendo extraordinário conversar com você, ter essa conversa. Infelizmente, a gente já tá chegando ao fim desse episódio de hoje. Ó, a tristeza! Passa tão rápido! Uau, já! Mas a gente quer falar aqui com você, Ildete, que assim, você mostrou essa garra, essa força, essa perseverança e mostrou esse amor pela sua empresa, um amor com razão, um amor com responsabilidade, com vontade de crescer cada dia mais. A gente observou isso aqui e é o que a gente precisa aí para dar apoio para essas mulheres que estão lá e que estão precisando, né, amiga? Você teve coragem, né? Isso. Você arriscou no momento há um tempo atrás, que agora você falou. A pessoa olhou pra você, achou que você ia fazer uma coisa e você acreditou naquilo que estava no seu foco. Eu vou fazer isso e vou fazer algo diferente. É isso que você tá falando. Quando você fala do extraordinário, foi o extraordinário que te trouxe até aqui e que te move todos os dias. E é isso que as nossas meninas precisam ter. E é por isso que você não aceita menos que seja o extraordinário. Não. E é isso que todas nós e todas as mulheres que estão do outro lado, e homens também, quando vocês forem propor algo para vocês, principalmente uma empresa, um negócio, um empreendimento, faça o diferente, porque é igual você tá falando. E com maestria. Né? Porque senão, se for pra fazer de qualquer jeito, né? Muitos faça, estão não entra fazendo. no mercado. E se tiver preguiça, também esquece. Porque empreendedorismo, se acha que vai ter preguiça, você esquece. E eu quero deixar aqui a gente vai te pedir mesmo pra você fazer um recadinho. Um recadinho para as nossas telespectadoras. Que vai tocar no coração. Isso. Mas antes disso, a gente quer aqui falar com vocês, lembrar novamente de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos, compartilhem. Vamos levar uma história como essa da Ildete
para mais longe. Vamos levar essa história para quem precisa, porque uma história maravilhosa como da Eudete, essa de força. coragem. Não, e a força, né? Coragem. A força que ela mostra, que ela tem. Extraordinário. Isso, é importante. A Eudete vai deixar um recadinho para vocês agorinha. Mas antes disso, gente, a gente quer aqui agradecer a nossa querida Ana Paula por esses looks maravilhosos que nós gente. estamos utilizando, a empresa, nossa parceira, tá? Ana Paula Lemes, nós vamos deixar o Instagram dela. Ela está também, né, Michelle? Sempre conosco, ao Isso. cabelo da pessoa. Deixa eu arrumar aqui o cabelo os- da pessoa, E porque os aqui looks dela, gente, são maravilhosos. Peças lindíssimas. Então, muito obrigada, Ana Paula, nossa parceira maravilhosa. Um beijo. Um beijo pra pra você. E também a gente tem, não pode deixar de falar também do ramo alimentício muito bom, que é doces Flor de Maria, que são os docinhos maravilhosos que nós entregamos às nossas convidadas. Isso. E que E é ela uma faz com tanto delícia. carinho, Vanusa, delicioso. Doces Flor de Maria também. Muito gente. obrigada. A gente vai deixar o @. São doces de qualidade, com certeza dentro de todos os critérios alimentares, que é muito importante, né, Michelle? Isso mesmo. E Nossas unhas. Olha, só assim eu consegui ter unha, viu, gente? Porque eu comia tudo. Tem que dizer a verdade, né? é verdade, a mulher Comia real. tudo, O tá? Destemida é de mulheres isso. reais. Então agora não tem como comer, Gente, ó, gente. eu amo Porque também se você minhas vai unhas. comer, não dá. Que ela é de que mesmo? De gel, a minha. a Não minha tem é jeito. fibra de vidro, pequena, uma unha pequena. Pequena, pequena. Brincadeira, gente, mas a Tamires é maravilhosa também, com todo cuidado. Então a gente super indica, a gente utiliza os serviços, né, dos nossos Isso. parceiros e a gente indica, porque são pessoas maravilhosas e Aqui estão de Águas conosco. A Tamires não. A Tamires é lá de Samambaia. Da Samambaia, É. a gente vai deixar o arroba dela também. Então, assim, ela faz serviços assim maravilhosos. Eu sou mais ousada nas unhas. É. Eu sou mais ousada, mas ela é maravilhosa. Então, esse é o momento parceiro, né, Michelle? Isso. E quem quiser também, né, Michelle, ser os nossos parceiros, nós estamos aí à disposição. Entre em contato com o nosso direct. Tem o meu telefone também. A gente vai deixar aqui no YouTube. Deixe mensagens. E é isso. O Destemidas Podcast hoje ele tá aberto a parcerias, né, Michelle? Isso. Porque ele é um programa que é feito por nós mesmos. Isso, Galera, e vocês gente- podem nos ajudar nessa corrente do bem. Então, aproveitem, façam parte. Nós fazemos propagandas, divulgamos vocês, E divulgamos a precisamos marca de de dinheiro vocês. também para bancar o programa. Isso. Porque o programa é pago por nós e o custo é alto e é isso aí. E a gente É precisa também a de realidade. parcerias, porque as parcerias, né? A gente diz que um sonho que se sonha só, ele é só um sonho, né? Então a gente precisa de parcerias aí. E não esquecendo, galera, das canecas. Vamos falar bem aqui, ó. Os Canecas, 1000 inscritos. 1000 inscritos concorrerão. A gente vai fazer um sorteio Vou até tomar que eu tô com de sede. canecas personalizadas com a foto de vocês, gente, ó, linda e maravilhosa. As nossas convidadas Amei. têm, Olha ó, lá, ó, da Eudete, Amei, gente. amei, Olha como ficou amei, linda. amei. tomar o seu chá, Ah, o é. seu café, o seu cappuccino, a sua cerveja. O meu o vinho seu que eu tomo aqui, champanhe o champanhe. escondido. Dos meus filhos. Galera, então bora rumo de 1000 inscritos. Nós precisamos dessa ajuda. Eu acredito, Dete, que o nosso Destemidas Podcast ele é feito com muito amor, com muito carinho e direcionado A gente percebe. a mulheres mesmo assim que querem Como empreender. você. Mulheres de E a gente força, recebe garra. estrelas como vocês para incentivar, porque a cada convidada, tanto eu quanto a Michelle, a gente fala sempre que a gente é a parte feminina, né? Os meninos, o masculino. Vocês incentivam a gente muito, pode ter certeza disso. Né? A história de vocês assim, é história de perseverança. Porque a gente costuma dizer que nem todos os dias a gente levanta bem. E aí, quando a gente vê, assim, vocês, a gente acaba falando assim, não, vamos pra Maravilhoso. frente, né? E Agora- pra gente fechar com chave de ouro, esse episódio maravilhoso. E o Dete, a gente pede pra você olhar pra essa câmera aqui e deixar um recado pras nossas meninas e meninos, né, que estão nos assistindo, sobre justamente isso, essa sua força, sobre o empreendedorismo, que vier no seu coração. Fica bem à vontade, o Dete. Não posso deixar de lembrá-los que tudo isso vem acontecendo e acontece porque eu não estou sozinho. Eu tenho um time de pessoas extraordinárias que colaboram, que vestem a camisa, que faz acontecer e que sonha junto comigo. O outro ponto extremamente importante é que eu quero deixar aqui, compartilhar com vocês, é que nós, como mulheres, que exercemos vários papéis, não deixarmos de fazer o exercício, de estar concentrada no que está fazendo,
quando você estiver na tua empresa, que esteja na tua empresa, quando você estiver com teu esposo, que esteja com teu esposo, quando estiver com teu filho, que esteja com teu filho, e assim sucessivamente. Eu confesso que isso para mim é um exercício diário, mas vem dando certo, tá? E, por fim, a perseverança, a dedicação e a inovação. Faça isso, é o melhor caminho. O mundo precisa disso. Então, crescer e contribuir faz parte do nosso negócio. A gente aqui agradece muito vocês, a oportunidade. A gente tem total interesse de continuar sendo parceiras de vocês. E, assim, a Lunx está de portas abertas para todas as mulheres destemidas. Será uma honra e para nós é um prazer assim enorme vê-las crescendo, prosperando. Então nós estamos aí à disposição e a nossa gratidão em meu nome e em nome de todo o meu time. Nós é que agradecemos muito. E com isso, gente, muito obrigada, Ildete. Aqui com a Ildete tem a secretária dela, eu esqueci seu nome. Luísa, muito obrigado, viu, minha linda? E assim, e toda a equipe, agradecemos a equipe aqui do Destemidas Podcast, agradeço a vocês de coração, foi muito bom. E, gente, lembrem-se, toda quinta-feira, um novo episódio do Destemidas Podcast pra vocês. Grande beijo, pessoal! Vamos fazer um brinde aqui, Ildete! Aí, Destemidas!